Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui. O objetivo dessa aula, pessoal, é conversar com vocês a respeito de metodologias ativas de aprendizagem e como que elas podem nos ajudar a engajar os alunos, a que a gente desenvolva um papel mais estratégico de mediador pedagógico na busca do conhecimento e para que a gente possa pensar formas de trazer as tecnologias educacionais para nos ajudar na produtividade, né? Um dos grandes desafios, né, enquanto docentes, é a questão realmente do cansaço, da falta de tempo, né, da falta de engajamento dos nossos alunos, são todos desafios aí que diariamente faz parte da rotina do professor. Então a ideia aqui é conversar com vocês um pouquinho a respeito disso, tá? E como meio para se fazer isso, a gente vai falar também da questão das certificações do Google, né? As certificações, elas permitem mudar, né, a nossa forma de pensar a sala de aula. É uma sala de aula que a gente tem toda aquela configuração que a gente já conhece, né, dos alunos enfileirados, a gente lá na frente, detentor do conhecimento, o único detentor do conhecimento, e a gente vê que tudo isso mudou. A gente precisa realmente refletir toda essa configuração, tanto de detentor do conhecimento, né, que não dá mais para ser, vocês podem perceber, quanto também o layout, também o comportamento dos nossos alunos, né? Que a gente vê que o nosso aluno mudou também. O aluno que chega para a gente hoje não é mais aquele aluno que a gente tinha de 10, 15, 20 anos atrás, ou então da época em que nós tivemos na escola formal, tá? Então a gente precisa realmente repensar essas formas de ensinar, tá bom? Então a ideia é a gente conversar um pouquinho a respeito disso, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Deixa eu só aumentar aqui. E uma das metodologias ativas que a gente vai falar aqui, das diversas, né, que a gente vai abordar, para que a gente possa ser mais produtivo, nós vamos falar hoje da rotação por estações de aprendizagem, tá? E como que a gente pode atrelar essa metodologia ativa de aprendizagem ao Google for Education, tá bom? Então, essa é a ideia aqui da nossa conversa hoje, tá? Bom, pessoal, o Google, como vocês bem sabem, né, é um ecossistema tecnológico que está voltado totalmente para que a gente possa potencializar a aprendizagem em sala de aula. E não somente isso, nós também utilizamos essas tecnologias para que a gente possa ser mais produtivo também, automatizar processos repetitivos, personalizar a aprendizagem, respeitar a questão do ritmo de aprendizagem de cada um dos nossos alunos também, e para que a gente possa ter mais produtividade no momento de compartilhar, de produzir ou então de armazenar conteúdos, tá? E é uma forma também de a gente gerenciar todo o nosso fluxo de trabalho, tá? Então, aqui dentro do ecossistema, eu gosto sempre de me inspirar nessa imagem onde o Google Classroom ele está no centro, né? E por que ele está no centro? Porque ele integra as demais ferramentas do Google e ele funciona exatamente como um hub, né, de centralização de informações e também interação entre professores e alunos e também professores e professores. Então você consegue, através da plataforma, desenvolver interações diversas para que você possa tornar essa interação mais produtiva e também registrar, né, todas as interações que nós temos aí dentro da ferramenta, tá bom? Ao redor, nós temos as demais ferramentas, né? Então, Google Meet, o chat, mapas, Google Drive, documentos, apresentações, planilhas, desenhos, enfim, todas elas integradas numa só ferramenta que é o Google Classroom, tá? E o que é legal do ecossistema do Google, pessoal, é que essas ferramentas se conversam entre si, tá? Não é porque você criou um Classroom, por exemplo, que ele não vai poder se integrar, por exemplo, com o Google Agenda, ou porque você criou uma agenda e essa agenda não vai se conversar, por exemplo, com o Google Classroom, tá? Então você tem aí um fluxo de mão dupla aí com relação a fluxo de informações e gerenciamento das atividades. A única coisa que você tem que se atentar é que você deve utilizar a mesma conta, tá? Então se você criou um Classroom numa conta Gmail julio.santos, por exemplo, a, essa agenda ela precisa estar vinculada nessa mesma conta, tá? Então, para você poder enxergar todos esses conteúdos, tá bom? Então, só um comentário aqui para vocês e você pode e deve utilizar dessas possibilidades para se tornar mais produtivo no seu dia a dia de sala de aula e também no seu gerenciamento docente, tá bom? Vamos lá, gente. Então, seguindo aqui, vamos falar um pouquinho sobre metodologias ativas de aprendizagem, né? O que vem a ser? Nós temos diversas, tá, pessoal? A ideia aqui é trazer
a cada conteúdo trazer uma específica para que a gente possa comentar um pouquinho. A gente sabe que é uma imensidão, né, de muitos métodos, de muita metodologia, tá? E aí, o método, como o próprio nome sugere, é um passo a passo, né, que a gente pode ter com os nossos alunos em sala de aula. É importante ressaltar que esse passo a passo, pessoal, pode, não somente pode, como deve ser adaptado àquele contexto que você vivencia com os alunos, tá? A metodologia ela tem que se adaptar àquele contexto, tá? Não o contrário. Porque às vezes eu vejo ainda colegas professores que falam assim: ah, professor, eu fui tentar implementar uma determinada metodologia ativa, não deu certo, e aí os alunos ficaram frustrados. Então a gente tem que ter esse olhar clínico, né? De realmente verificar aquele contexto para que a gente possa fazer as adaptações que a gente julgar necessária para que a gente possa potencializar a aprendizagem dos alunos. E aí, muito importante isso que eu estou falando, né? O objetivo de tudo isso aqui é realmente potencializar a aprendizagem dos alunos, tá? Então, se esse objetivo não é alcançado, não vale a pena. E claro também, pessoal, é muito importante que a gente olhe com muito carinho para a nossa produtividade de sala de aula. Nós, educadores, a gente precisa, de fato, fazer uso de uma metodologia que realmente vai proporcionar maior fluxo de atividades que a gente possa, de uma forma produtiva, né, e eficiente, acompanhar esses alunos é, durante essas discussões, durante toda a metodologia a ser aplicada, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Bom, e aí eu trouxe para vocês, pessoal, um conceito, né, das nossas grandes referências que nós temos aí no Brasil, que é o professor José Moran, né, das diversas obras, né, que ele vem publicando. Trouxe uma aqui, que é esse Metodologias Ativas de Bolso, né, que é um livrinho bem bacana, um livrinho que você pode ter como cabeceira aí também, para que você possa pesquisar a respeito das principais metodologias ativas que estão presentes aí na educação, tá? Então ele fala, pessoal, que as metodologias ativas são abordagens pedagógicas, né, diversas aí, que tem por objetivo colocar o aluno como protagonista, né, como centro da aprendizagem, né, do seu próprio aprendizado, ritmo aqui, né. Então é importante que a gente leve em consideração que cada aluno pensa de uma forma, aprende de uma forma. Nós temos aí diversas estudos, né, que indicam a forma como o ser humano aprende, né, e a gente precisa estar atento para isso, tá bom? Promovendo participação ativa, engajamento e o desenvolvimento de habilidades e competências. Então, isso aqui é muito importante, que a gente não utilize uma metodologia ativa somente por usar, ou então porque é moda, né? Ou então a mesma coisa com as tecnologias, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, né? Não tem que ser usado porque está todo mundo usando. Realmente tem que fazer sentido para o aluno. Realmente a gente tem que trazer, olhar com um olhar bem clínico mesmo, né? Para que a gente verifique se isso realmente vai potencializar a aprendizagem dos nossos alunos, né? Eu mesmo já cometi esse erro, né, e não tem nenhum problema a gente apresentar essa vulnerabilidade, falando de tentativas de erros e acertos, né, em colocar uma tecnologia que estava todo mundo falando, por exemplo, na sala de aula, e os alunos não aprenderem nada, né? E eu já recebi até esse feedback dos alunos, né? Eu lido com o público adulto, né, de graduação e pós-graduação, e eles têm, né, discernimento realmente para falar: ó, professor, isso foi muito legal, isso agregou, ó, agora, isso que você colocou, esse aplicativo que você trouxe, não surtiu efeito, não aprendi nada, né? Então, seria melhor a gente ir no livro didático, né? Uma tecnologia mais antiga do que utilizar essa ferramenta que o senhor trouxe. Então, eu já ouvi esse tipo de feedback, tá, pessoal? Então, e o que é legal, né? O que é produtivo de ouvir esse tipo de feedback? Que a gente acaba realmente fazendo uma autoavaliação, né? A respeito até das nossas práticas pedagógicas. E aí eu convido você também a refletir. O que você vem aplicando com seus alunos que não tem surtido tanto resultado, né? Eu acho que é um momento também para a gente fazer essa reflexão, tá? A gente está falando de metodologias ativas, falando de produtividade do professor, né? Mas a gente realmente precisa verificar o que a gente de fato está fazendo para poder gerar essa transformação na sala de aula para melhor, né? Então, basicamente é isso com relação a metodologias ativas de aprendizagem, né, o conceito que nós temos aqui do Moran, e tem vários outros autores que a gente poderia se inspirar aqui, mas mais para dar base para o que a gente vai conversar aqui, tá? E dentre as metodologias que existem, pessoal, várias aí, né, nós temos aí o que a gente chama de rotação por estações de aprendizagem, tá? Então, a professora Lilia Bassic aqui, ela traz, né, dentro dessa obra dela, né, que a rotação por estações de aprendizagem, ela é uma metodologia, né, em que os alunos, individualmente ou em grupos, né,
revezam atividades realizadas de acordo com o horário fixo ou orientação do professor. Tá? Então, você vai ter ali diversas atividades que você pode colocar para esses alunos e eles, né, direcionados, né, em determinado tempo, então com o nosso comando, vão passar nessas atividades. Tá? As tarefas podem envolver, né, discussões em grupo, com ou sem a presença do professor, atividades escritas, leituras e necessariamente uma atividade online, né, da sua escolha. Tá? Então, verifique ali com relação à atividade online. Quando a gente fala isso, também entende-se a questão da tecnologia, tá? E vocês vão perceber que essa metodologia, ela é uma de algumas, né, que estão presentes na modalidade de ensino híbrido, que eu posso ter alunos no presencial e alunos online, tá? Então, é bastante flexível nesse sentido, tá bom? Bom, e aí, pessoal, é importante ressaltar algumas características da rotação por estações de aprendizagem, tá? Ela é excelente para quando você ministra disciplinas de conteúdo denso, né? Então, muitos conceitos para poder aprender, para poder realmente fazer sentido para o aluno, né? Então, revisão de prova também, para revisar um conteúdo antes da prova, ela é excelente, por quê? Por você ter diversos tipos, formatos de conteúdos que você oferece para os alunos, você tem a possibilidade de atingir o maior número de formas do aluno aprender, tá? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o porquê disso, né? Com relação ali às atividades que a professora Lília coloca ali no conceito, tá? Então, essa metodologia é excelente, né? Para revisão de conteúdos e também para disciplinas de conteúdo denso, tá? O que é legal também, né? Os alunos eles ficam super ativos nesse processo, então eles acabam desenvolvendo outras habilidades e competências com relação à gestão de tempo, colaboração, a questão da empatia, né? Realmente o respeitar o outro nas argumentações, né? A gente vai ver daqui a pouco a respeito disso mais também. Então, é uma metodologia que realmente ajuda nesse sentido, tá bom? Seguindo aqui, pessoal, então nós vamos ver uma estrutura de como que tudo isso funciona, tá? É claro que esse fluxograma que eu estou colocando aqui, pessoal, é um modelo, é uma sugestão, na verdade, que você pode adaptar para dentro da sua realidade aí, da sua escola, tá? Então, o que nós temos aí basicamente, né? Nós temos ali 4 ilhas, né? Então, 4 estações que essas estações podem ser representadas por grupos de cadeiras, ou então de carteiras, né? Ou então, se você tiver uma estrutura melhor de uma mesa redonda, que você pode colocar cada uma dessas mesas num canto da sala, né? Eu tive situações também de relatos de professores que me trouxeram, também eu vi fotos também, registro fotográfico bem interessante, em que a professora ela usou a área externa da escola, né? Então, a área de pátio e quadra, onde cada parte, né, desse ambiente era uma estação, né? Não necessariamente, por exemplo, existiam cadeiras no local, né? Então isso foi bem interessante notar. Por exemplo, eles utilizaram uma estrutura de escadão que tinha perto ali como se fosse arquibancada, né? Parte da arquibancada ali da quadra de esportes. Teve uma outra estação que estava alocada numa espécie de, como se fosse mesas de concreto, né, de praça, né, então daqueles estilos de praça, onde era uma outra estação, né, e também outros formatos. E o que é legal é que cada uma dessas estações tinha uma atividade específica para fazer. Se não me falha a memória, a matéria da professora era de geografia e eles estavam estudando sobre solos. Então, muito interessante, muito legal toda essa estrutura e a criatividade que a professora usou com os alunos também, tá? É importante, seguindo ali, né, no nosso fluxograma, como eu estou colocando ali, ó, que você informe os alunos sobre a atividade, tá? Então, isso é muito importante para os alunos se prepararem para como será a atividade, né, na próxima aula, porque você vai notar que nesse tipo de metodologia, quando a turma ainda não está tão engajada, eles sentem muita dificuldade, então eles ficam meio perdidos, né? Então é importante você fazer uma espécie de ensaio com eles, né? De como que vai funcionar, pode mostrar um fluxograma parecido com esse daqui que eu estou mostrando para vocês, explicando que vão ter locais específicos e eles vão ter que passar nesses locais para poder fazer alguma atividade, tá? Então, aí para a próxima hora eles já vão ficar mais antenados de como que vai acontecer tudo, tá? Bom, e aí aqui também as cadeiras, né, como eu disse para vocês, separadas por ilhas. Para os alunos online, você pode disponibilizar um computador em cada estação ou alunos usam smartphone. Então isso aqui é bem interessante,
que como é uma metodologia muito aceita no ensino híbrido, você pode ter alunos fisicamente ali no local e pode ter alunos também online. Né? Você pode utilizar um computador para poder conectar esses alunos, esses grupos, né, de alunos, ou então o próprio smartphone do aluno pode servir de ponto, né, de conexão com os colegas que estão em casa. Tá? Então isso é bem interessante, porque flexibiliza bastante, né, o acesso a essas atividades que os alunos vão fazer. Tá? Então fica aqui, né, essa estratégia para que você possa adaptar aí dentro das necessidades que você julgar necessário, tá bom? Então, seguindo aqui, você pode iniciar a aula, né, informando como vai ser a dinâmica, tá? E aí é que é importante, não ressaltei, mas você pode fazer a rotação por estações tanto em grupos, né, de alunos, quanto individualmente também, tá? Dependendo da situação, os alunos individualmente eles podem passar nessas estações de aprendizagem, tá? Determine o tempo e a atividade de cada estação, então dependendo aí, o que é legal, a questão do ensaio também é muito bacana, porque você pode fazer uma espécie de ensaio com os alunos para ver o comportamento deles, né? E como que eles vão lidar com essa questão do tempo. Como a gente tem aulas que variam de 45 a 50 minutos, é importante que a gente treine essa questão de gestão do tempo com os alunos, né? Porque um grupo, na verdade, acaba travando o outro se não rotacionar naquele tempo correto, tá? Então você pode colocar de 15 a 20 minutos em cada estação, dar 2, 3 minutos para eles mudarem de estação e aí soltar o tempo de novo para que eles fiquem ali naquela estação, tá? Deu comando para os alunos rotacionarem, então cada grupo vai estar numa estação aqui, né, para poder rotacionar. É importante ressaltar também, pessoal, coisa que eu não falei aqui, mas é importante a gente comentar, é que as atividades dessas estações, elas, de preferência, elas não devem depender umas das outras, porque como você vai estar dividindo os alunos em grupos, o grupo 1 vai para a estação 1, 2 para 2, 3 para 3, 4 para 4, por exemplo, se o grupo 4 ou 2, né, depender de uma informação que está na estação 1, ele vai ser prejudicado e não vai conseguir fazer a atividade, tá? Então tente desenvolver atividades, né, e assim, processos de leitura ou então de produção de conteúdo em que as estações não dependam umas das outras, tá? Que elas sejam independentes, tá? Com relação aos conteúdos e às atividades, tá bom? Então é um alerta que a gente faz, porque isso costuma acontecer, esse tipo de problema, tá? Então, é basicamente isso. Então, na estação 1, você pode, por exemplo, né, no caso, você pode ter uma leitura, um texto para o aluno realizar uma leitura. Na estação 2, você pode ter ali um vídeo. Na estação 3, um podcast. Na estação 4, uma atividade mais de discussão, tá? Que você pode colocar os alunos em contato com esses conteúdos, tá? Então, só aqui só um ponto de atenção, tá? Bom, deu comando para os alunos rotacionarem após determinado tempo. E o que é legal, pessoal, ao final da atividade, fazer uma reflexão e uma atividade de fechamento, né? O que é isso? Reúna os alunos e pergunte a eles, né, como que foi a experiência, se realmente eles gostaram, né? Deixa eles falarem bastante, então é legal que eles vão trazer as dificuldades que eles tiveram em determinadas estações, e é legal para que você possa ajustar para as próximas intervenções que você tenha, né, com relação à rotação por estações, tá? Então isso é muito legal, e até você passar um Google Formulários, né, no final aí para os alunos poderem realmente registrar, né, como é que foi essa experiência, tá bom? Então basicamente é isso, pessoal, você vai ter aí os alunos rotacionando nessas estações, tá? Faça um fechamento, até observe as primeiras tentativas realmente de erros e acertos, para você poder fazer alguns ajustes, mas depois que a turma já está acostumada com a metodologia, isso fica bem legal, fica bem dinâmico, tá bom? Bom, e aí seguindo aqui, pessoal, nós temos também a questão, né? Você deve estar perguntando, professor, tá bom, e o que você está falando aí, né? E o que tem a ver a questão da tecnologia, como que o Google e as ferramentas do Google podem me ajudar nesse sentido, tá? Nós, assim como diversas ideias que nós podemos ter, pessoal, a gente pode estruturar o Google Classroom para ser um hub de interação das estações de aprendizagem. Então, a gente pode colocar essas estações de aprendizagem dentro do Google Classroom, como vocês estão vendo aí nessa imagem compartilhada. Olha só que bacana, né? Nós podemos, através da ferramenta de temas ali do botão criar, colocar as estações,
e dentro de cada estação a gente pode colocar ali os conteúdos e as atividades, tá? Para que os alunos possam interagir, tá? Vou mostrar para vocês, pessoal, rapidamente aqui, como que fica essa estrutura, tá? Então, estou compartilhando minha tela aí com vocês, como vocês podem ver, tá? Aqui é um Classroom já montado, tá? Já deixei prontinho aqui para vocês poderem observar, tá? Olha só. Nós temos aqui alguns materiais, né? Você pode colocar um tema aqui com os materiais, tá? Isso aqui foi, nesse caso aqui, foi de uma oficina que eu ministrei a respeito de rotação por estações também, né? Nós podemos ter, pessoal, se a gente estiver trabalhando totalmente no online, a gente pode ter uma estação zero, onde a gente tem um Google Meet, onde a gente pode se reunir com os alunos para poder dar as orientações iniciais de como que vai ser toda a dinâmica, né, da rotação por estações, tá? Aí todos os alunos conectados, eles vêm para essa sala principal aqui, né, do Google Meet, tá? Para receber as orientações de como que vai funcionar tudo, tá? Lembrando, pessoal, que aqui, como vocês podem verificar, ó, isso aqui é um material que eu coloquei aqui, e dentro desse material, vou abrir aqui para vocês darem uma olhadinha, eu coloquei o link do Google Meet aqui, tá? Então é bem simples mesmo, tá, pessoal? Então, em vez de colocar algum material aqui, eu coloquei o link do Meet, tá? Que aí está servindo aqui como um ponto, né, de ancoramento aqui para que os alunos possam se conectar, tá bom? Os alunos vão clicar aqui na videochamada, vai abrir o Google Meet e eles vão estar aqui dentro comigo para poder receber as orientações, tá bom? Então, de uma maneira muito simples, a gente veio que usou a criatividade aqui para fazer a adaptação, né, de como que seria, né, essa parte aqui de ajustes, né, aqui dentro da ferramenta, tá bom? Nós temos aqui uma estação 1, olha só, que eu chamei aqui de aproximação à temática, tá? Aqui dentro da estação 1 tem a sala da estação 1, ó, virtual, tá? E é importante ressaltar, a gente está falando de virtual aqui, pessoal, mas tudo isso daqui, toda essa estrutura aqui do Google Classroom, ela pode ser adaptada para o presencial, tá? Normalmente, sem problema nenhum, tá? Então você pode ter aqui alunos do presencial ali, com o celular ou então no computador, tá? E alunos online também, tá? O Google Classroom, pessoal, é importante a gente ressaltar isso, que ele não somente pode, mas ele deve ser um auxiliar nosso na aula presencial, né? A gente sabe também que, com o passar do tempo, aí alguns professores foram abandonando, foram voltando para o presencial e foram meio que abandonando a questão da tecnologia. E não deve ser assim. A tecnologia ela deve continuar dentro da sala de aula presencial, porque ela ajuda muito. Além de você ter a possibilidade de colocar as informações de uma maneira mais rápida, mais segura também, ela ajuda a ter histórico de toda aquela aprendizagem dos alunos, tá? Então é uma ferramenta de gestão mesmo, em que a gente cria histórico e que realmente pode contar aí como uma base de dados mesmo, onde a gente pode até consultar futuramente. Só para vocês terem ideia, essa sala de aula aqui que eu criei com a rotação por estações de aprendizagem aí, pessoal, foi criada há 3 anos atrás, tá? Então eu criei há muito tempo nessa sala de aula aí, e está aí ainda, né? E eu posso reutilizar essa sala de aula para aulas, para turmas futuras. E o que é legal, pessoal, a gente vive reclamando que está sem tempo, né? Então, nada impede de eu reutilizar essa sala de aula aqui, que vai economizar muito tempo. Imagina o tempo que a gente não empregou para poder construir essa sala de aula. A gente pode reutilizar. Assim como reutilizar as salas de aula, reutilizar também os materiais, atividades e tudo que a gente coloca dentro dessas salas de aula para a gente poder economizar tempo, tá? Bom, vamos lá. Seguindo aqui, pessoal, com a questão aqui das estações, né? Então, nós temos a estação 1, nós temos aqui a sala virtual, né? Nós temos aqui um texto que eu vou pedir para os alunos lerem. Então, por exemplo, é importante a gente relembrar que cada estação ela deve ter uma atividade para os alunos poderem ler, para os alunos poderem discutir, né? Enfim, tá? Então, tem aqui, ó, o que é matemática, por exemplo, né? Poderia ser qualquer matéria, tá? Os alunos vão realizar essa leitura. E aqui nós temos uma pergunta, que é uma ferramenta de pergunta que nós temos aqui dentro do próprio Classroom, tá? E aqui, olha só, tem aqui 2 entregues, eu vou até clicar aqui para vocês verem, ó, a gente consegue acompanhar aqui todas as discussões dos alunos, tá? E é muito importante, pessoal, a gente até comentar aqui, né, a respeito disso, pessoal. Toda estação de aprendizagem, pessoal, necessariamente, tá? Por bem até da aprendizagem dos alunos e da sua gestão de sala de aula, precisa ter uma atividade para entregar, nem que seja uma simples pergunta igual a essa, tá? É muito importante que os alunos, ao acessarem essas estações de aprendizagem, eles tenham aquele momento de discussão e que eles saibam que eles vão ser avaliados
com relação à postagem dessa atividade. Por que disso, pessoal? Para os alunos poderem criar maturidade com relação ao uso da gestão do tempo, né? Então, por exemplo, se você deu 15, 20 minutos em cada estação para eles, se eles ficarem 5, 6 minutos conversando sobre conteúdos paralelos que não é da atividade, eles vão perder aquele tempo e pode até ser prejudicados ali na aprendizagem. Então é importante que você vai trabalhando todos esses conceitos com os alunos, tá? Então, coloque uma atividade para que eles possam entregar durante a estada deles dentro da estação, tá bom? Bom, seguindo aqui, então essa aqui é uma pergunta que eu coloquei para eles, né? Voltando aqui, eu posso acompanhar, posso dar notas, né? Então isso é bem interessante. Nós temos uma estação 2 aqui, onde também tem uma sala de aula virtual aqui, ó, do Google Meet, que eles vão se conectar para poder conversar. E depois nós temos aqui um vídeo, né, do YouTube sobre matemática, tá? Eles vão ter que assistir esse vídeo. Recomendo para vocês, pessoal, vídeos curtos, né, para dar tempo deles poderem assistir, tá? E discutir a respeito, né? E aqui eu coloquei uma atividade também que eles vão realizar as postagens aqui, tá? Que pode ser 1 ou 2 parágrafos, no caso, ó, e nas discussões redige um pequeno parágrafo sobre matemática aplicada ao mundo real. Então eles vão ter que redigir, né, um documento, eles podem criar o documento ali antes de entregar e podem fazer a postagem, tá? A estação 3 aqui é a mesma coisa, né? Nós temos aqui a sala de aula virtual, um exemplo de exercício, né, de pesquisa operacional que eles vão desenvolver, vão fazer uma entrega também aqui. E a estação 4 aqui também tem um podcast aqui curtinho a respeito de matemática aplicada. E aqui nessa estação eles vão construir um mapa mental simples, né, a respeito do que eles entenderam desse podcast, tá? Então tá aqui o exemplo, né, que nós temos com relação ao uso das rotação por estações de aprendizagem com o Google Classroom, tá? E você pode estar se perguntando, né, falar, tá, professor, como é que eu faço tudo isso, né? Como que eu chego, né, nesse nível de entendimento e que eu possa, de fato, utilizar um simples Google Classroom para poder aplicar uma metodologia ativa de aprendizagem tão bacana que é a rotação por estação de aprendizagem, pessoal? É justamente com relação às trilhas de certificações do Google for Education, tá, pessoal? As certificações internacionais, elas proporcionam esse abrir de mente, né, para correlação ao uso das metodologias ativas de aprendizagem com a tecnologia, né? E aqui eu peguei bem realmente na raiz mesmo, com relação a usar uma metodologia ativa de aprendizagem que está vinculada ao ensino híbrido, né? Que a gente sabe bem que já faz parte até nos anos iniciais com relação ao processo de alfabetização, só para vocês terem ideia de como que o ensino híbrido já está se enraizando, né, na nossa educação. E toda pessoa que se submete com relação a estudar para uma certificação internacional, pessoal, acaba abrindo a mente para essa questão, né, do uso estratégico das metodologias, das tecnologias, né, atrelados às metodologias ativas de aprendizagem, tá? Então, durante as mentorias a gente discute muito isso, né? Como que a gente pode utilizar de forma diferente, né? Ou, por exemplo, um simples Google Apresentações que a gente utiliza para poder passar slide, tal como eu estou fazendo aqui, né? Com relação ao uso aí dessa ferramenta de apresentações aí que é o Canva, né? Só que a gente pode tornar, pessoal, esse tipo de ferramenta muito mais interativa e pode se tornar muito mais interessante do que simplesmente passar slides, tá? A gente pode criar jogos com essas ferramentas, tá? A mesma tecnologia, só que sendo utilizada de forma diferente, tá? Então, é esse convite que eu faço a você, né, que realmente ingresse nessa questão das certificações, porque isso realmente abre a nossa mente para o novo, né, para novas possibilidades, e principalmente, pessoal, para que a gente possa ser mais produtivo, cuidar da nossa saúde, tá? E para que a gente possa atender esse aluno que é o aluno não do passado e nem o de hoje, mais diria, mas o aluno do futuro, tá? Que a gente está falando de futuro, mas o futuro já chegou. Vide aí as inteligências artificiais que estão aí batendo na nossa porta, né? Que já estão aí e já faz parte também do cotidiano do aluno. Então, as trilhas de certificações nos ajudam a refletir isso. E uma certificação internacional, pessoal, documenta aquelas habilidades digitais que que você vem consolidando ao longo do tempo, né, realmente, e utilizar também, pessoal, é claro, né, por que não dizer, o próprio smartphone do aluno para poder ser o nosso aliado de sala de aula, e não um inimigo, né, a gente está disputando atenção aí com redes sociais, com séries de TV, com jogos, né, que a gente pode trazer tudo para dentro da nossa sala de aula para ser os nossos aliados, tá bom? Então, era isso, pessoal, que eu queria conversar com vocês. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui para mim, tá? Mas é importante a gente conversar a respeito disso para que a gente possa diminuir o nosso cansaço,
otimizar o nosso tempo, né, de sala de aula, potencializar a aprendizagem dos alunos e estar ligado com as tendências educacionais do hoje e também do futuro, tá bom? Então, muito obrigado por você que assistiu até agora, né? É importante que a gente tenha essas conversas para que a gente possa trazer cada vez mais o nosso aluno para próximo da gente e não repelido como a gente faz muitas das vezes por aquele processo já corriqueiro de aula que nós temos, tá bom? Então, estou aqui para ajudar vocês a se transformar numa referência da educação digital. A gente se vê numa próxima aula. Um abraço e até mais.